você começa a gostar da sua própria companhia, você começa a perceber que alguns relacionamentos não são tão interessantes assim. Sabe por que a gente muitas vezes quer estar rodeado de amigos, rodeado de pessoas, sempre conversar, estar contando ali da nossa vida? Porque a gente tem uma vontade de preencher o nosso vazio, validar a nossa existência, como se a gente só existisse através do olhar do outro. Mas quando você aprende a se validar, quando você aprende a gostar da própria companhia, você percebe que você não precisa estar aturando pessoas tóxicas, pessoas abusivas, pessoas ruins, só para você não estar sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa, emocionalmente você já está sozinho. Se você está do lado de uma pessoa ruim, de uma pessoa tóxica, abusiva, você já está só, você só não percebeu. Emocionalmente você está só, fisicamente a pessoa pode estar ali do seu lado, mas emocionalmente você está só. E eu fico pensando, será que vale a pena você estar do lado de uma pessoa que está emocionalmente ausente? Eu acho que não. Então, hoje em dia, eu aprendi a gostar da minha própria companhia, eu aprendi a sentir prazer na minha própria companhia. É maravilhoso, hoje em dia, eu pegar o meu hobby e ter o meu momento de qualidade. Por exemplo, a leitura. Eu ter o meu momento ali de descanso, de tomar o meu chazinho, que inclusive eu tô aqui com um chazinho de camomila. Eu tomar o meu chazinho, entendeu? Passar ali um tempo com a leitura, fazer meu devocional e fazendo outras coisas assim, que eu considero que vai me trazer paz. É muito melhor eu pegar esse tempo e utilizá-lo de forma construtiva do que eu perder o meu tempo conversando com pessoas que não vai me acrescentar em nada. Que muito pelo contrário, toda a paz que muitas vezes você se esforça para construir na sua vida, toda a evolução que você se esforça para ter na sua vida, alguém entra na sua vida e tira tudo isso de você. Com provocações, com irritações, com manipulações, pesando o clima, porque tem pessoas que já pesa o clima, sabe? A pessoa já vem reclamando, já vem te estressando, te manipulando, já vem, sabe? Aquelas pessoas que nada para elas são suficientes, você já teve uma pessoa assim na sua vida? Que a pessoa ela chega num lugar, nada para ela é suficiente, nada do que você faça, nada do que você diga, a sua companhia ela é insuficiente para aquela pessoa. Se uma pessoa te mostrar que a sua companhia não importa, que ela é insuficiente, deixa a pessoa com as convicções dela e simplesmente se retire. Você não está aqui para provar o seu valor a ninguém. Você não está aqui para mostrar que você vale a pena, que a sua companhia vale a pena, que você é uma boa pessoa. Porque nessa de você querer comprovar o seu valor, as pessoas utilizam disso para te manipular. Sabem que você não quer ser visto como uma pessoa ruim, como uma pessoa negativa, como uma pessoa tóxica, então o que elas fazem? Não, eu vou fazer essa pessoa ficar à meu mercê. Como? Manipulando, estressando, te trazendo mal-estar. Mas é uma pessoa que ela tá pensando no benefício dela. Ela não tá pensando em como tá te fazendo se sentir. E é isso que eu percebo na maioria das pessoas tóxicas. Elas não têm um pingo de empatia. É justamente por isso que elas fazem o que elas fazem. Porque elas não têm empatia. Elas em nenhum momento se colocam no seu lugar de pensar, eita, eu não vou provocar fulano não, porque eu não quero causar um mal-estar no fulano. Eita, eu não vou fazer isso não, porque eu sei que o impacto que eu fizer isso aqui não é bom. A pessoa sabe, porque se você fizer com ela, ela não vai achar bom. Às vezes, pessoas tóxicas abusivas são as que mais fazem questão do respeito. São as que mais falam de tipo, você tem que me respeitar, você isso, você aquilo. Por quê? Porque elas sabem o desrespeito que elas praticam na vida dos outros. Elas sabem o que elas causam, mas é aquilo, elas podem fazer com os outros só não podem fazer na vida dela. Então, se você detectou uma pessoa assim, que aquilo vinha tudo ao nosso reino para vocês nada, então se afasta, entendeu? Porque você não vai mudar esse tipo de pessoa. O pior erro é você acreditar que você pode mudar alguém. Eu passei muito tempo da minha vida acreditando que uma coisa que eu falasse podia mudar alguém, que o meu comportamento podia mudar alguém. E hoje em dia eu entendi que não, eu não tenho esse poder. Por quê? Porque eu não sou Deus. Deus é quem sonda o coração do ser humano e transforma o coração do ser humano. E eu não tenho o poder de Deus. Eu só posso modificar a mim mesma. Eu só posso controlar as minhas ações. E às vezes nem meus sentimentos eu consigo controlar. Porque às vezes uma ansiedade, uma tristeza, uma alegria, enfim, qualquer emoção às vezes vem, preenche você, e você tenta controlar suas emoções e às vezes nem sempre você consegue. Então, se nem sempre você não consegue controlar a si mesmo, que dirá o outro? Importante, inclusive, falar sobre isso, sobre controlar a si mesmo, porque é muito importante que você treine controlar a si mesmo. A Bíblia diz que o homem que controla a si mesmo, ele é mais perigoso do que um guerreiro, entendeu? Mais do que um homem que conquista uma cidade. Por quê? Porque controlar os seus desejos, o seu ego, o seu orgulho, é muito mais difícil do que você controlar uma cidade. Uma cidade você controla se você tiver os soldados preparados, as armas e tudo mais, mas controlar a si mesmo requer muito mais recurso do que armas, do que pessoas, do que tudo isso. Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês... Pausa pro chá.
Uma coisa que eu posso dizer para vocês é busquem controlar a si mesmo. Como a gente controla? Com técnicas, ferramentas psicológicas que são eficientes, que existem dados científicos e tudo mais, e através do Espírito Santo de Deus, buscando ao Senhor, entendeu? Porque o Espírito Santo, ele nos dá o domínio próprio, né? Quando a gente busca muito ao Senhor, ele vai nos dando o domínio próprio, e a gente vai sabendo ali quais são as guerras que vale a pena a gente lutar, e quais são as guerras que não vale a pena. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, gente, existe muitas guerras que não vale a pena lutar. A maioria. Eu acho que a maioria das guerras não vale a pena lutar, entendeu? Existem discussões que não chegam a lugar nenhum. Você entra numa discussão, se estressa, perde sua paz, sua energia, e no final das contas você vai ter que limpar a sujeira, porque o outro não vai conseguir reconciliar, não vai conseguir pedir desculpa, não vai conseguir fazer nada, e você que tem a consciência, e você que sabe a importância, né, de ter a unidade e tudo mais, você que vai ter que reconstruir tudo isso. Então pensa, você conversou, você debateu, você gastou sua energia, não resolveu nada, e ainda mais você vai ter que resolver tudo depois, porque você que vai ter que buscar conciliação, porque pessoas orgulhosas, pessoas com ego, pessoas manipuladoras, enfim, não vai tentar consertar nada, porque ela já quer o caos, ela já quer, entendeu, o drama. Essas pessoas, elas já vivem do drama, da confusão. Então, quem gosta de confusão não vai buscar paz, ela não vai buscar se consertar com você, ela não vai buscar maneiras de melhorar a convivência, não vai. Por quê? Porque a pessoa, ela já vive disso. É como funciona o caos da cabeça da pessoa. Assim, eu já tentei entender a cabeça de algumas pessoas, de entender por que algumas pessoas não conseguem viver em paz com os outros, por que pessoas gostam de provocar, soltar piadinha, mas eu já tentei entender a cabeça das pessoas do jeito, mas eu não entendo. Por quê? Porque eu provavelmente não sou assim, eu não sou uma pessoa tóxica, eu não sou uma pessoa que tem essa maneira de pensar, eu sou uma pessoa que busca a paz, que segue aquela parte da Bíblia que a Bíblia diz assim, né? Se possível, esteja em paz com todos. É um objetivo para mim estar em paz com todos. Eu sei que nem todo mundo a gente consegue estar em paz, né? Por isso que a Bíblia diz se possível, porque ele sabe que nem sempre é possível, mas da minha parte sempre vai ter. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar de conflito com ninguém. Eu quero paz na minha vida, entendeu? Então eu priorizo muito a paz de Deus, a paz de gostar da minha própria companhia, de estar com o meu tempo de qualidade. Mas tem pessoas, gente, que elas, em vez de elas terem um hobby de ler, o hobby de estudar, o hobby de, sei lá, fazer uma atividade física, a pessoa tem um hobby de estressar os outros. É a maneira como a pessoa enxerga viver a vida, entendeu? E você não vai mudar a cabeça dessa pessoa. Você não tem como controlar coisas exteriores. A forma como uma pessoa lida com alguém, a forma como uma pessoa conversa, a forma como uma pessoa age. A única pessoa que a gente pode mudar e controlar é nós mesmos. Por isso que esse vídeo eu quero falar sobre autocontrole. Esse vídeo eu quero falar sobre você não cair facilmente nas armadilhas de algumas pessoas manipuladoras. Eu tô falando aqui pra vocês coisas que eu gostaria de ter ouvido há muitos anos atrás, porque eu acho que já teria me poupado de muita dor e muito sofrimento. Porque na minha cabeça eu me achava responsável pelas emoções dos outros. Se uma pessoa estava triste perto de mim e eu não tinha feito nada para melhorar a vida daquela pessoa, nada dando conselho, ou ter feito aquela pessoa para em relação àquela pessoa para livrar ela de um sofrimento, eu me sentia culpada. Até eu entender que eu não tinha culpa de nada. Até eu entender que as pessoas, elas são responsáveis pelas ações delas. Então, às vezes você quer livrar uma pessoa de um sofrimento emocional, de um problema, mas aquela própria pessoa, ela escolheu isso. Ela escolheu estar dentro daquela situação, e por mais que seja desconfortável para você ver aquela pessoa numa situação de humilhação, de abuso, de tudo, mas a pessoa escolheu isso. Eu tô falando sobre isso, gente, porque às vezes a gente consegue colocar limites. Às vezes a gente usa estratégias para não deixar o problema dos outros, a confusão dos outros nos atingir. Mas às vezes tem pessoas próximas a nós que elas não conseguem fazer isso. Elas não conseguem ter uma narrativa mental de entender que o problema é o outro, que elas não devem reagir ao que tudo que o outro faz, que as coisas que o outro diz não diz respeito a ela, diz a respeito dele mesmo, que já é uma pessoa problemática. E aí a pessoa, ela cai naquela armadilha. E você que tá de fora, você sempre enxerga a situação melhor do que quem tá dentro da relação, né? E aí você tenta alertar, olha, a pessoa tá fazendo isso, e espera o posicionamento da pessoa, mas às vezes o posicionamento não vem. Porque aquela pessoa, ela vai demorar um tempo até ela criar coragem e colocar limite. Até ela criar coragem e entender como as coisas funcionam e como ela deve se posicionar. Então a gente que tá de fora, a gente sofre porque a gente queria poder fazer algo. Né? Eu já acompanhei essa situação de perto, né, de uma pessoa estar vivendo uma situação tóxica, abusiva. Eu vejo aquela situação e me sinto culpada, pensando assim, eu sei da verdade e tudo mais, já tentei aos poucos abrir os olhos dessa pessoa, mas nem sempre eu consegui.
né? E a pessoa ainda tá naquela situação confusa, naquela situação difícil, eu quero que a pessoa se liberte disso. Mas aí depois eu entendi, mas peraí, eu não tenho o poder de decidir por essa pessoa. Essa pessoa, ela vai decidir sair daquela situação difícil quando ela se sentir pronta para isso. Vai chegar um momento que aquela pessoa, ela vai colocar a mão na consciência, vai ver que não compensa continuar com aquela relação. Ela vai ver que ela tem mais coisas negativas do que positivas. E a mente, quando você está numa relação abusiva, ela tenta argumentar com você, mostrar um outro ponto. Não, olha, vale a pena você estar com essa pessoa. Então, a pessoa fica tentando varrer emoções positivas, entendeu? E isso confunde a cabeça, sabe? Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês, gente, busca proteger a sua mente, busca blindar a sua mente, entendeu? Na nossa mente, né, está o que a gente mais tem de valioso, porque é a nossa mente que decide as coisas. Então, o tipo de mentalidade que você tem vai demonstrar a que nível você vai chegar, se você vai crescer, se você não vai, se você vai continuar no mesmo lugar, se você vai regredir. Eu acho que se você não está buscando crescimento, você está regredindo. Então é importante você se questionar, o que eu estou mudando em mentalidade? Porque se eu não estou crescendo na minha mentalidade, eu estou regredindo. E você não pode escolher a regressão para a sua vida, entendeu? Porque a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, nós somos aqueles que são corajosos, nós somos aqueles que sabem lidar com as situações da vida. Se tem uma situação da vida, principalmente relacional, que você não está sabendo lidar, você tem que pedir orientação a Deus. Você tem que buscar a orientação do Espírito Santo de Deus para você saber o que você fazer, entendeu? Observar a situação, não ter pressa para decidir, porque às vezes quando a gente age pelo impulso a respeito de alguma decisão também importante ou alguma coisa que a gente quer falar, a gente erra, a gente tropeça, tá? Sempre que a gente deixa as emoções invadir o nosso coração e fala no impulso, a gente se arrepende depois. Comigo já aconteceu isso várias vezes. Teve várias situações que eu agi no impulso, a pessoa falou algo, a pessoa fez algo assim que mexeu na minha ferida, eu agi no impulso e eu me arrependi. E hoje em dia, entendendo essas estratégias, entendendo que existem muitas pessoas que falam coisas justamente para nos ferir, justamente para nos atingir, hoje em dia eu tenho uma compreensão, né, de que eu não tenho que me dar fácil assim, entendeu? Me dar a emoção assim fácil demais. Deixar as pessoas me invadirem emocionalmente, sabe? Porque a vida é minha, sabe? E é minha responsabilidade proteger a minha vida. Eu só queria ter ouvido isso há muitos tempo atrás, há muitos anos atrás, porque eu acho que isso teria mudado totalmente a minha vida, sabe? Eu gosto muito de refletir sobre o livro de Provérbios, porque eu acho que tem muita sabedoria que se a gente aplica na nossa vida, a gente vai evitar muitos problemas, inclusive a morte, tá? Porque a sabedoria livra você, inclusive, da morte espiritual e morte física. Porque quantas pessoas não agiram por impulso, agiram num momento de raiva, fizeram uma besteira e depois tiveram consequência e no fim, muitas vezes perderam até a vida, entendeu? Porque lidaram às vezes com pessoas complicadas, com psicopatas, com pessoas malucas. Então, gente, sobrevive quem tem mais inteligência, quem tem mais sabedoria, quem tem mais jogo de cintura. Porque as relações, gente, é sobre poder. Eu percebo que existem muitas pessoas que elas não lidam nas relações como uma forma de afeto, como uma forma de troca, não. É como uma forma de poder. E aí você tem que detectar pessoas que pensam assim, pessoas que acham que as relações é sobre quem comanda e quem está por baixo. Porque são pessoas que não vale a pena você construir amizade, relacionamento, você falar sobre a sua vida. Você tem que se afastar de gente assim. Eu detectei que a pessoa ela não sabe o que é afeto, não sabe o que é troca, só sabe o que é superioridade, dominância, essas coisas. Pessoa que tem muito esse jogo de poder, eu me afasto. São pessoas perigosas. Porque são pessoas que muitas vezes querem o poder a todo custo. Então, se elas precisarem tirar você do mapa para elas seguir a vida delas, elas fazem isso. Então, é muito perigoso você estar do lado de uma pessoa que ela quer o poder a todo custo, que ela quer o status a todo custo, ela quer ser superior aos outros a todo custo. Existe gente assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? São pessoas que a gente tem que estar observando. Se for trazer para perto, traz para perto para você observar os padrões daquela pessoa e saber como se proteger. Porque tem pessoas que a gente tem que observar, não porque a gente quer estar por perto, não porque a gente quer conversar, que é um afeto, mas sim porque a gente tem que saber como se proteger dessa pessoa, porque essa pessoa representa um perigo. Entendeu? Então a gente tem que estar alerta para tudo aquilo que pode representar um perigo para nós. Seja um perigo físico, um perigo emocional, entendeu? A gente tem que observar, né? E agir com sabedoria, com prudência. Porque a Bíblia ela também fala sobre a pessoa prudente. A pessoa que ela sabe como se comportar em cada contexto, em cada conversa. Tem rodas de conversa que você vai poder falar mais livremente. Já tem rodas de conversas com pessoas que você vai ficar só calado observando.
Deixa as pessoas falar, fica ali só escutando o que as pessoas têm a dizer, vai fazendo assim, entendeu? Balançando a cabeça afirmativamente, que você tá ouvindo, que você tá entendendo, mas a sua boca tá, ó, calada, calada. Porque às vezes é um ambiente que vão utilizar tudo o que você diz contra você. É um ambiente que ali você não tem abertura para você ser você mesmo. Então, do que adianta você falar? Do que adianta você entregar suas informações, né? Você sangrar perto de tubarões, né? Essa frase eu acho que é muito verdadeira. Existem momentos que você pode estar sangrando perto do tubarão. Quando você fala da sua vulnerabilidade, de uma doença, de um problema, dependendo para quem fica sabendo dessa informação, você está sangrando perto do tubarão. Porque aquela pessoa vai utilizar aquela informação para lhe atingir. Então, gente, não sangre perto de tubarões. Observe o comportamento das pessoas para você entender se com aquela pessoa é seguro você compartilhar algo ou não. Mas, sinceramente, eu digo uma coisa para vocês. Eu tô me sentindo muito bem em não compartilhar as coisas para as pessoas. Eu tô me sentindo muito bem em contar as minhas emoções para Deus. Porque todas as vezes que eu falei as coisas dos meus sentimentos para os outros só ignoraram, criticaram, julgaram os meus sentimentos, como se os meus sentimentos estivessem ali à prova para julgamento. Então, depois disso, eu resolvi escolher realmente entregar os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, tudo, todas as minhas experiências de vida ao Senhor. Pedir para que Deus ressignifique algumas dores, cure algumas feridas, faça aquilo que eu não posso fazer, né? O que eu puder fazer para melhorar a minha vida, eu estou fazendo, buscando conhecimento, atividades práticas para melhorar a minha vida, mas aquilo que eu não consigo, eu vou deixar com Deus. Mas não confiar nas pessoas, não acreditar que as pessoas elas vão fazer algo por mim, porque às vezes você espera que as pessoas ouvindo os seus sentimentos, ouvindo aquilo que você tem para dizer, elas vão fazer algo por você. Elas vão te dar conselhos, elas vão arrumar uma forma prática, às vezes, de solucionar um problema que você tem. E aí, no fim das contas, você só percebe que falou, a pessoa ouviu, não fez nada para te ajudar. Muitas vezes nenhum conselho decente te deu, e você só perdeu tempo, dando informação de graça da sua vida para as pessoas. Então, em relação a isso, o maior ato de sabedoria é você silenciar. E quando você tiver silêncio, né, as pessoas elas vão querer que você volte a ser que nem você era, porque era muito cômodo você ser aquela pessoa que falava, aquela pessoa que se explicava, aquela pessoa que caía na manipulação, porque você estava dando atenção, estava dando energia para aquela pessoa, a pessoa estava se alimentando disso. E quando a pessoa não se alimenta mais daquilo, ela vai tentar te puxar para a armadilha de novo, vai tentar te provocar de novo, vai tentar falar palavras que te ferem de novo, tudo como uma forma de fazer você voltar a ser quem você era, para que você tropece, sabe? E nisso você tem que ter muito cuidado. Não volte a ser aquela pessoa vulnerável. Não volte a ser aquela pessoa ingênua demais, que acaba sendo pisada pelos outros, justamente por não observar as pessoas, por acreditar numa versão que você criou na sua cabeça. Porque muitas das vezes aquela pessoa ela é quem ela é quem ela está mostrando que é, mas você na sua cabeça, você cria a ilusão de que a pessoa é outra coisa. Não, aquela pessoa tem bom coração. Não, se aquela pessoa fez tal coisa, ela deve ter um motivo dela. Você às vezes justifica mau comportamento. Você às vezes justifica mau caratismo. E aí você só toma os reveses da vida. Você só toma situações erradas na vida. Você só tem consequências ruins. Por quê? Porque você muitas vezes tenta justificar o injustificável das pessoas. Vejam as pessoas pelo que elas são, pelo que elas fazem, pelo que elas... Não somente pelo que elas dizem. Vê se o que ela diz combina com o que ela faz. Porque falar é fácil. Falar, todo mundo abre a boca e fala qualquer coisa para te convencer. Mas as atitudes podem mostrar outra coisa. Então, as atitudes é que vão confirmar se aquilo que a pessoa está falando é verdade mesmo ou não. Então, gente, uma coisa que eu digo é não acredite facilmente na palavra dos outros. Observe. Seja uma pessoa calada, silenciosa, foca em você, foca nos teus propósitos, foca nos teus objetivos. Para de perder tempo fazendo a sua vida girar em torno dos outros, porque ninguém vai fazer isso por você. Às vezes você está fazendo isso. Você se importa demais com os outros, você para muito dos seus planos, muito do seu foco em você para cuidar dos outros, só que a sua vida está parada, porque ninguém vai parar a vida dela para te ajudar. Eu descobri isso principalmente depois da maternidade. Sabe quantas pessoas pararam a vida delas para me ajudar, para perguntar se estava tudo bem eu passar uma tarde com meu filho? Ninguém. Ninguém fez isso. E nesse momento eu percebi, eu não posso parar a minha vida, parar os meus objetivos por conta de ninguém. Isso não é egoísmo. É sobre prioridade. É sobre você, como pessoa adulta principalmente, entender a sua responsabilidade com a sua vida. Que as pessoas realmente não têm a obrigação de cuidar da sua vida, mas você tem. Do mesmo jeito que você não tem a obrigação de cuidar da vida dos outros, de resolver as coisas para os outros. Cada pessoa precisa aprender a viver a sua vida, a andar com as suas próprias pernas. E às vezes a gente esquece isso.
Às vezes a gente quer ser aquela pessoa que salva, aquela pessoa que resolve tudo, aquela pessoa que não sei o quê, e aí se desgasta. E aí se sobrecarrega e depois tá aí, sem entender, porque tá cansado, porque tá sobrecarregado. E muitas vezes tá aí a explicação do porquê.